façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Inclusive que pareça aqui nos Estados Unidos. Imagina como é que é lá no Brasil. Mas ninguém xinga sua mãe. Ninguém. No aeroporto, você consegue viajar sem brigar na sala VIP? Não, pessoal, todo mundo vem, quer tirar foto, mas manda, mas fala pro Paulo, aí te manda recado, não tem jeito. Mas de todo jeito... E ele entrega os recados. Eu entrego, mas eu vou para uma provocação, eu coloquei aqui, ó, humilhação pouco é bobagem, você botou ali, Brasília terá mutirão de alistamento militar para trans. Como você fez essa provocação na sua... Hã? Capricha, vai lá. Não, eu vou até, eu tenho que aproveitar, né, que você levantou a bola, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu, quando vi essa notícia, eu vi a sua provocação, eu falei assim, não bate, porque tem algo que não... Eu conheço o sistema militar, então eu falei assim, eu digo o sistema de alistamento. Aí eu fui entender, primeiro, a iniciativa foi do Ministério Público lá de Brasília, do Distrito Federal. Está escrito na reportagem. Não, está escrito, mas o que aconteceu realmente? Eles foram à junta de serviço militar explicar o constrangimento que os tais trans passam na época da seleção e de alistamento, que por causa disso vários deles não estavam com a sua documentação regulamentada e que para eles regulamentarem, eles precisariam submeter, como todos os outros, ao processo. Então foi feito um acordo de que esse pessoal regulamentaria a sua situação militar, ou seja, receberia o seu certificado na verdade, é um certificado de alistamento já com o seu certificado de quitação com o serviço militar, porque vários deles, inclusive, já passaram da idade. Então, a legislação normal obrigaria que esses que nós chamamos de refratários ou que faltaram ao alistamento, que eles entrem na prioridade para servir, como até uma punição. Ou paguem multa, tem toda uma legislação. Então foi montado para esse público uma forma deles quitarem as suas obrigações com o serviço militar sem precisar servir e sem precisar passar pelo constrangimento da seleção complementar. Isso não foi iniciativa nem das Forças Armadas, muito pelo contrário. Obviamente que as Forças Armadas entendem que todo cidadão deve se submeter ao mesmo processo. Mas eles submeteram essa iniciativa. Não, na verdade foi imposta, né? Porque o Ministério Público, a Junta de Serviço Militar, que não é do Ministério da Defesa, a Junta de Serviço Militar, ela é uma... Mas você acha que o Exército não tinha nada para dizer, as Forças Armadas não tinham nada a dizer a respeito? Não, poderiam ter dado. Essa explicação que eu estou dando... Não, eu não digo nem da explicação. A explicação é verdade. Porque falta faz um bom oficial de comunicação aí. Mas eu só quero dizer o seguinte, você levantou a bola, e aí eu fui saber. Peraí, tá estranho isso daí, porque eu já vivi isso, eu como comandante... Mas você já fez mutirão trans? Não, muito pelo contrário. E esse mutirão também não foi feito pelas Forças Armadas. Gerson fazendo mutirão trans, de jeito nenhum. Mas eu já sofri. Eu já tive, você sabe que eu tenho vários amigos que serviram com você, né? Não, e se algum serviu comigo, vocês, deve lembrar que eu já passei, por exemplo, uma situação de aparecer um cidadão lá dizendo que ele tinha que ser reincorporado porque ele havia sido expulso do Exército por ser homossexual. É verdade, você me contou a história. Mas não fui eu que o expulsei, tinha sido um comandante anterior. Aí ele apareceu lá, o advogado falou com a ordem judicial que eu deveria reincorporá-lo. Eu falei, tudo bem, essa ordem, não tem problema. Eu reincorporei e não deu outra. Com uma semana ele já estava na cadeia, porque já tinha assediado um no banheiro, já tinha tomado umas pancadas do outro e tal, e foi dando alteração, faltava ao quartel. E quando eu vi, ele já estava para ser excluído de novo a bem da disciplina. E houve toda uma pressão, porque o advogado dele chegou, não, ele tem que ser promovido a sargento. Eu falei, como assim? Não, nós ganhamos aqui na primeira instância que, segundo o cálculo que foi feito, se ele não tivesse sido dispensado... Eu falei, mas já lhe ocorreu que ele foi dispensado simplesmente por ser um mau militar e não por ser homossexual? Não, mas isso não vem ao caso, etc. Então houve todo esse imbróglio e eu passei por isso, tendo que conviver com essas pressões da justiça. Por isso eu entendo que quando o Ministério Público chega e impõe uma medida dessa lá a junta do serviço militar,
isso aconteceu só no Distrito Federal, para quebrar o galho, né? Talvez em Brasília ali esteja uma grande concentração, não sei, entendeu? De fazer pessoas... um desse na Praça do O, lá no Rio de Janeiro. Pois é, mas o fato na Lapa é que não foi nem iniciativa das Forças Armadas. Mutirão de alistamento militar na Lapa. Agora, uma coisa eu te garanto, você tem toda a razão. Há uma iniciativa de desgaste da imagem e isso não vai ser só isso. Nós teremos o 31 de março agora e há uma grande mobilização para aproveitar o 31 de março para causar esse tipo de desgaste, de constrangimento, e as coisas vão cada vez piorando. Eu acho que vai ter para os dois lados. Eu acho que no 31 de março a população que festejava o 31 de março vai fazer uma cobrança forte nos militares atuais. Até pode acontecer de haver essa pressão dos dois lados, mas eu quis só, já que você levantou essa bola, eu quis esclarecer, né, o que realmente aconteceu. Não, tá bom, porque é uma notícia que saiu Agora, não sei por que os militares aceitam, porque quem faz o processo de alistamento militar são os militares. Mas são os militares, mas é um serviço que é atrelado às prefeituras. Na verdade, as juntas de mas são militares, não são? Não, a gente tem funcionários da prefeitura, a gente normalmente fornece alguns militares. Eles têm base militar. Porque você já está na fase da seleção. O alistamento não é um processo feito por militar, é feito junto à junta de alistamento de serviço militar, que normalmente é da prefeitura. Você vai lá, se alista. Agora, a fase que você vai, quando eles carimbam e mandam você se apresentar em uma unidade militar, é a fase de seleção, essa já é conduzida dentro das unidades militares. Já tem um tempinho. Porque você se alistou numa cidade grande, aí normalmente tem as unidades militares que tem a junta do serviço militar, que funciona, inclusive, é uma porta separada, você chega lá, tem toda uma... da base. Tem toda uma mística, né, de que você, não entra lá que vocês já vão cortar teu cabelo, não é nada disso que acontece na prática. Agora... Hoje em dia não vai ser, não. Não, mas nem foi no passado. Uma coisa é o serviço militar na fase da seleção, e outra coisa é o alistamento. E que, diga-se de passagem, pouca gente sabe isso também no Brasil, menos de 10% daqueles que se alistam são chamados para a fase de seleção. Então, 90% de todos os que se alistam sequer são chamados para a fase de seleção. Então não teve nada a ver com o exército, essa benesse para os trans poderem se alistar de forma separada. Pois é. Eles nem só se alistaram, eles regularizaram, né? A grande parte deles eram refratários, ou seja, pessoas que faltaram ao alistamento militar. O que é até bom para eles não terem que servir, né? Porque mas como é que é a política do exército hoje com trans? Eu creio que a gente está um pouco defasado em relação aos Estados Unidos, né? Que bom, né? Na verdade, é uma tendência inexorável, né? Uma coisa que o mundo todo tá indo para cima disso, né? Eu não gosto dessa tendência, não. Mas você vê, por exemplo, eu estive em Israel agora e me chamou a atenção das mulheres, meninas, todo mundo de fuzil. Não, mas mulher dentro das Forças Armadas é comum. Pois mas no Exército ainda não existem mulheres nas funções de combate. Então o Exército hoje tem as mulheres, inclusive dentro da academia militar, mas somente para as armas de quadros e serviços que são intendência, material bélico, comunicações, os serviços técnicos. Sim. Mas você ainda não tem mulheres nas armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia de combate. Né? Tem gente demais. A questão de precisar ou não precisar é relativa. Aí você vai para Israel, precisa, exato, de fato. É por isso que eu estou dizendo. Agora... O Israel não tem opção, você tem que botar todo mundo para brigar. Mas existe também mas eu tenho certeza, uma equivalência, né? Eu tenho certeza de que você não vai pegar nas forças especiais e vão ter várias mulheres e a proporção vai ser... Não, aquele filme com a Demi Moore, ela... A própria Falda tem a menina lá, né? Mas a gente sabe que não fisiologicamente você tem uma dificuldade muito grande. Aquilo que a gente vê no filme da Demi Moore ali, junto com os SEALs americanos, e ela se submetendo ao treinamento, aquilo na prática é muito difícil acontecer. Agora, nós temos no Brasil, nós já temos mulheres guerreiras de selva, mulheres paraquedistas, e que se desempenham muito bem, mas são ainda um grupo minoritário. São fisicamente mais frágeis que os Agora, homens. A questão do transgênero, é uma questão que ela extrapola a questão só fisiológica e entra numa questão de comportamento, uma questão de postura. Eu até te mandei um vídeo hoje sobre psicólogos, né, que são transgêneros. Eu tenho um problema em relação a esse assunto. É um problema. Se o pessoal quiser me cancelar, eu só estou avisando a vocês que eu já fui cancelado várias vezes e passo bem. Então, mas o meu problema com essa história é o seguinte: o transgênero, que não é a mesma coisa que o travesti,
O transgênero é, por definição, uma pessoa em estado de doença mental. Então, isso no processo de seleção você já tem uma grande dificuldade para você colocar num grupo de combate, por exemplo. Qualquer pessoa que ache que é algo que ela não é uma pessoa que se desconectou da realidade e, portanto, ela está sofrendo de uma patologia. Que aí você pode discutir se como é que é o nome, Dai? Como é o nome da patologia? Tá até no DSM. Daqui a pouco eu vou lembrar. Você pode discutir qual é, como que você vai classificar. Uhum. Mas se eu chegar aqui e disser, não, a partir de hoje eu me identifico como Alexandre de Moraes, você vai falar assim, Paulo, você não é o Alexandre de Moraes. Tá cabeludo. Você tem cabelo. Fala, não, mas eu me identifico como careca. Me identifico como ditador. Você vai falar assim, não. Você vai pro manicômio e vai ficar lá no manicômio, porque você tá em estado de problema mental. Isso é verdade para os transgêneros. Transgêneros são pessoas que estão com problemas mentais e, portanto, precisam de ajuda profissional. Estas pessoas não podem servir, porque eu, como militar, na hora que o chumbo estiver trocando, eu não posso ter a minha vida dependendo de uma pessoa que está doente mental. Esse é um raciocínio que faz todo sentido, mas você veja, aqui nos Estados Unidos... Disforia de gênero. Disforia de gênero, isso. Mas você vê que aqui nos Estados Unidos, por isso que eu digo que nós estamos um pouco defasados, e você falou graças a Deus, e realmente, mas você vê que aqui nos Estados Unidos, eles avançaram... Mas foi agora, foi no governo Biden. O governo Biden, exatamente. E nós estamos no governo Lula. Sim. Então, o avanço vai ser justamente impondo pela justiça. Porque aqui também aconteceu pela justiça. Aí é que é a diferença entre a estrutura do exército americano e do exército brasileiro. O que a população esperaria é que os militares se posicionassem contra isso, independente do que meia dúzia de juízes disseram. Porque é mais importante a preservação da instituição do que a decisão de meia dúzia de juízes. Concordo com você, mas você veja que aqui também nos Estados Unidos, você não vê a cúpula militar se manifestando contra. Cara, se as pessoas soubessem como são os militares americanos, a politicagem que rola aqui exatamente. Dentro, então, mais politicagem aqui do que no Brasil. Muito mais. Não dá nem até porque eles têm toda uma bancada e um lobby muito forte da indústria bélica, com conexões, etc. Mas, de toda maneira, quando a gente vê esse assunto tratado aqui, eu acho que o exemplo maior é a grande disputa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos em relação, por exemplo, aos esportes femininos. Você vê que a própria aquela nadadora, a mulher da duas, sim. Eu esqueço o nome dela, mas esqueci, é difícil chamar de nadadora, né? Porque você olha e você vê um homem ali. Nadador. É um nadador que se vê como mulher, né? Mas quando você vê isso entrando Lia Thompson? Lia Thompson. Mas é tão... Você olha assim, chama tanto atenção, mas você vê que esse debate, aqui nos Estados Unidos, existem estados que preservam esse direito, e aí você vai ver os transgêneros na Guarda Nacional, de alguns estados até com funções de chefia já. Sim. Então, você estava dando um exemplo da Surgeon General, que é almirante lá, sei lá. Ela, na verdade, ela não tem posto militar, não. É só a tradição de usar o uniforme. Não, mas eu acho que ela tem posto militar, sim. Não, eu também pensei, fui pesquisar. Não, é só o uniforme. É o uniforme. E aqui, inclusive, o daqui da Flórida também. Eles usam uniforme, eu sei, mas eu achei que ela também tinha função militar. Não. Isso é triste a gente ver como esse nível de debate ele acaba impondo um padrão de comportamento que vai comprometer até a parte operacional, infelizmente. Mas eu estou vindo de um país que está em guerra agora. Lia Thomas, né? Eu vim de um país que está em guerra, de Israel, há poucas semanas, e você vê a diferença de postura das moças, das meninas. Eu tive com uma menina de 22 anos que era comandante de uma base de lançamento do sistema do Iron Dome. 22 anos. Que isso, uma criança. Entendeu? Ela falando conosco, uma menina. Eu entrevistei um jovem brasileiro que tinha sido promovido a sargento, que foi para o combate no dia 7. Entendeu? Um garoto super lúcido, maduro, e estava sendo promovido a sargento e que queria estar vivendo a vida dele na universidade, mas foi convocado para o serviço militar e partiu para cima. Então você vê que é um nível de maturidade. Tem uma menina que eu entrevistei também lá no Seconsec, no Serviço de Comunicação Social de Israel, que ela tem um Instagram.
sensacional, a menina super articulada, inteligente, menina, você olha assim e fala assim, pô, mais nova do que as minhas filhas. Então, claro, você vê que as moças, tem uma foto para mim que foi emblemática ali na parte, a parte judaica de Jerusalém. Eu chego na praça e encontro uma mulher, uma moça bonita, com um fuzil, namorando um rapaz que estava sem fuzil. Então, ela de fuzil, dando beijo, abraçando ele lá, eles estavam na praça, mas ela com fuzil, porque ela estava servindo, e vai ver que o namorado dela tinha uma função burocrática qualquer, e ela, namorada de fuzil. Então, isso é uma coisa assim que a gente olha assim, mas faz sentido, né? Faz sentido. Você consegue estabelecer um nexo bastante óbvio, né, da necessidade. Então, não é o caso do Brasil. Eu concordo com você, a pressão vai ser muito grande, a pressão que eu vivi isso como comandante, de você chegar com um advogado, chegar com uma ordem judicial, mandando você incorporar, mandando você fazer um processo de seleção separado para os transgêneros. E aí você acaba sofrendo esse tipo de coisa. Agora, eu concordo com você que a comunicação poderia ser um pouco mais clara, né, para que as pessoas entendam que isso não é uma iniciativa das Forças Armadas e que não concordam ou que vislumbram esse tipo de problema que você está falando, que é óbvio. Existe uma série Não tem um militar com culhão para falar o que eu disse hoje aqui no ar. Não tem um. Você pode pegar... eu tô falando no comando, né? Porque embaixo tem, claro. Mas não tem um que vire e fale: transgenderismo é uma doença mental. Não tem um, não vai ter um. E é essa falta de coragem que é a cobrança da população. Eu concordo com você, principalmente em colocar de forma clara quais são os óbices técnicos, os óbices operacionais. Eu acho que isso é muito importante. Mas porque porque é o seguinte, se você absorve a cultura do inimigo, se você começa e vira e fala assim, não, vou aceitar a premissa. Aí a trans é nada além de uma mulher. Nem existe trans mulher. Ela é só mulher. Pronto. E se você absorve essa premissa, você imediatamente já caiu na cilada dos caras e não consegue contra-argumentar. E os nossos militares estão assumindo essa premissa. Eu acho que não é nem só os nossos militares, eu creio que a sociedade como não acho que a sociedade como um todo assume essa premissa. Tanto é verdade que o que acontece hoje no Brasil? Você que está no chat, você assume a premissa de que uma trans é uma mulher de verdade? Vocês respondam aqui. Não, eu também acho que a sociedade, se você perguntar assim diretamente, não, mas o que eu digo que a própria sociedade assimila? Assimila pelo silêncio. Porque esse silêncio que você está cobrando, ou que você gostaria de não ver, ele acontece em todos os setores da sociedade. Se você olhar, hoje, se você vai nos cartórios, eles te pedem para você escolher numa listagem de gêneros, e você fala assim, peraí, isso não existe. Mas esses caras, eu sempre respondo. Não. Eu marco outro e coloco dinossauro. Tiranossauro Rex. Eu me identifico como um Tiranossauro Rex. Se é palhaçada, se não tem mais utilidade de identificação, eu vou colocar o que eu quiser. Então, aí você vai fazer a sua carteira do Sou um Detran. Ford Fiesta 97. Porra. Entendeu? É uma boa estratégia até como protesto. Como forma de protesto. Claro. Mas se você olhar, você vai ver que academia... Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse,
quem vai fazer por você?